Olá, gente boa, meus santos e também minhas santas. Hoje, então, nós celebramos o 5º domingo da Páscoa. E a liturgia nos apresenta um texto denso no Evangelho, mas muito bonito. A revelação de Jesus, nós teremos nesse texto essa revelação de Jesus como caminho, verdade e vida. É revelação, sobretudo, de que Ele, daquilo que Ele é para nós. É seguindo Jesus que vamos encontrar o caminho que nos conduz ao Pai e também aos irmãos. É contemplando Jesus que encontramos a verdade que responde àquelas perguntas que nada e ninguém podem sufocar. De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? Como devemos viver? E em Jesus, Filho amado do Pai, louco pelos irmãos e irmãs, que participamos então da vida em abundância que só Ele pode dar. Jesus, caminho, verdade e vida, é a fonte e também a meta. O critério e o contexto em que a igreja tem que se colocar para resolver suas crises e dificuldades e não trair a missão que Deus vivo também lhe confiou. Na verdade, hoje, entrando numa segunda fase do tempo pascal, que é isso que temos para esse domingo. Jesus já começa a se despedir de nós. Seus discípulos, pois Ele deve retornar ao Pai para de lá nos enviar o Espírito Santo. Por isso, o Evangelho de hoje nos coloca diante de um dos discursos de despedida de Jesus. Discurso que naturalmente começa abordando o sentimento de perturbação que toma conta do coração dos discípulos. Não se perturbe o coração de vocês. Tenham fé em mim, nos diz Jesus. Como não ter o coração perturbado nos tempos atuais? Existem perturbações que têm causas muito concretas em nossa vida. O risco do desemprego, o medo da violência, a formação da consciência dos filhos, sempre mais influenciados pela internet, pelos problemas conjugais, a luta contra uma doença grave e etc. No entanto, precisamos nos livrar de perturbações desnecessárias, fruto da nossa submissão ao consumismo, à sociedade da aparência, à influência das redes sociais. Só existe uma forma de acalmar o nosso coração e não permitir que ele seja sufocado por perturbações: a fé em Jesus. Ele dissipa a perturbação que há em nosso coração ao nos ensinar a cuidar do essencial e não nos perder no supérfluo, ao unificar o nosso coração na busca da vontade do Pai, tirando-nos da dispersão causada pelos vários apelos do mundo. Mas, de maneira muito concreta, a fé que Jesus pede que tenhamos nele é quanto ao mesmo destino final. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês, a fim de que onde eu estiver, vocês também estejam. Na época de Jesus, os líderes religiosos falavam da casa de Deus como um lugar muito pequeno, onde apenas alguns poderiam entrar, o que servia apenas para ameaçar, ou seja, pôr medo nas pessoas e desencorajá-las
quanto ao próprio caminho de fé. Ao invés disso, Jesus nos fala da casa do Pai como um lugar amplo, porque Ele quer salvar a todos, porque Deus é para aqueles que têm necessidade de que Ele seja bom. Sobretudo, a confiança que Jesus quer que tenhamos nele é quanto à nossa morte. Ela só acontecerá quando Ele tiver preparado o nosso lugar na casa do Pai. Além disso, a nossa própria ressurreição foi prometida por Jesus, pois Ele garantiu que nós estaremos onde Ele agora está, junto do Pai. A consciência da nossa futura mudança para a casa do Pai deveria nos fazer rever os nossos valores a partir dessa verdade. Se a nossa morada terrestre, essa tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas, nos diz Paulo na segunda carta aos Coríntios. O nosso grande erro é querer tornar eterno o que é provisório, investindo tempo, dinheiro e energia na tentativa de transformar nossa tenda numa casa, ao mesmo tempo em que descuidamos da preparação da nossa mudança para a nossa casa definitiva. Também os primeiros cristãos tiveram que resolver conflitos entre o material e o espiritual. E aqui a decisão sábia da igreja primitiva serve de orientação para as nossas paróquias. A prioridade é a vida de oração e a pregação da palavra de Deus. Ao mesmo tempo em que os pobres e necessitados não devem ser ignorados, mas socorridos. O apóstolo Pedro, por sua vez, nos fala da importância de cada cristão ser uma pedra viva na igreja, um construtor que ajuda na edificação da comunidade, e não um mero consumidor de sacramentos. A expressão pedra viva nos remete para o ano vocacional. Cada um deve encontrar o seu lugar na igreja e no mundo, abraçando a tarefa que lhe está sendo pedida em favor do bem e da salvação da humanidade. Enfim, antes de retornar ao Pai, Jesus nos propõe um relacionamento com Ele pautado em 3 imagens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A questão é saber se esse caminho, que nós poderíamos tomar, que ninguém vai, nós sabemos, ninguém vai ao Pai senão por mim, que é assim que Jesus conclui este versículo. Então, caminho. Todo ser humano trilha um caminho na vida. A questão é saber se esse caminho foi escolhido por ele como uma resposta ao chamado, à vocação que recebeu, ou se lhe foi imposto a partir de fora, desviando-o da sua própria vocação. Se o caminho que tomamos na vida não nos leva ao Pai, teremos falhado gravemente na condução da nossa existência. Verdade. Ela expressa a necessidade que temos de estarmos em coerência com o nosso verdadeiro ser. Quanto mais nos afastamos da nossa verdade interior, mais adoecemos e mais nos destruímos como pessoas. Quanto mais estamos em sintonia com essa verdade, mais saúde física e emocional temos. E mais somos livres dos nossos próprios enganos e das mentiras do mundo, para o qual não existe a verdade, mas apenas aquilo que convém a cada um, segundo a ignorância que tem a respeito de si mesmo. Vida.
Todo ser humano busca não apenas sobreviver, mas viver com sentido. Todo ser humano necessita ter uma razão para viver. O desejo pela vida que cada um de nós carrega dentro de si vai muito além do biológico. É o desejo, por sentir-se vivo a partir de dentro. É a necessidade de viver por uma causa. E isso só podemos encontrar em Jesus, cuja vida transformou a vida de muitas outras pessoas, cuja existência devolveu sentido à existência de muitas outras pessoas. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me, imaginando Jesus ali no cenáculo com os discípulos. Peço aquilo que quero, e aqui pedindo ao Senhor essa graça de não me perturbar, mas conhecer plenamente a Jesus como caminho, verdade e vida, seja a verdadeira face do Pai que me dá a graça de ser filho seu, como também Jesus. E buscando tirar proveito, escuto e medito as palavras de Jesus. E encerrando esse nosso momento de oração, eu quero lembrar, agradecer e rezar também por pessoas muito especiais. Algumas delas são lembradas pelos filhos, pois já estão junto do Pai e hoje tantos e tantas dirigem a sua oração a elas. Outras também choram, os filhos, porque foram mais apressados e partiram primeiro. Mas elas, na vocação materna, também recordam e rezam por eles. É que o amor de uma mãe é incondicional. Enquanto os outros, as outras pessoas, primeiro nos conhecem e depois nos amam, as mães primeiro nos amam e depois é que nos conhecem. Obrigado às mães, obrigado à minha mãe, obrigado a todas vocês, por me ter feito cheio de sorrisos, abraços e carícias. Obrigado pelo imenso amor que vocês sempre me deram. Obrigado por ser a minha mãe. Obrigado, então, um abraço afetuoso, com todo carinho, a todas as mães.